E aí, moçada, beleza? Estamos estudando bastante? Vamos estudar, hein? Vamos estudar, hein? Porque o que melhora o povo é o que o povo tem na cabeça. Se o povo é inteligente, estuda, o povo cresce. Beleza? Então, terminando o assunto dessa semana, crescimento da função, raiz da função e o estudo do sinal da função do primeiro grau. Beleza? Então vamos lá. Crescimento e decrescimento de uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então a gente viu lá no capítulo de funções que crescimento era quando o x aumentando, o y aumenta também. E decrescimento é quando o x aumentando, o y decresce, tá? Então, no gráfico, eu falei assim, ó. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, que é uma função de x, que é o que depende do x, tá? Então eu falei para vocês o seguinte, que se eu tiver um gráfico assim, ó, então a gente anda em cima do gráfico no sentido do x positivo, então eu estou andando aqui em cima do gráfico, eu estou subindo, então é crescente. Agora eu estou andando aqui em cima do gráfico e eu estou descendo, então é decrescente. Agora para cá, ó, subindo, então é crescente, tá? A gente compara dois valores de x, então o x, por exemplo, está subindo, ó, o x está aumentando do menor para o maior. O que vai acontecer com o y? Então, esse é o ponto 1, esse é o ponto 2. Então, do x do 1 até o x do 2 aumentou. Agora, do y do 1 até o y do 2, o que aconteceu? Diminuiu. Então, essa região daqui até aqui é decrescente. E vamos pegar outro, por exemplo. Esse daqui e esse daqui. Então, desse ponto aqui, o 1 e o 2. Então, aqui é o x do 1 e aqui é o x do 2. Tá? Então, do x do 1 até o x do 2 está aumentando. E aqui, ó, esse y do 1 linha, né, porque é outro. E esse daqui é o y do 2 linha, tá? Porque é outro aqui, tá? Então, vamos chamar de linha, linha, aqui é o ponto 1, linha, ponto 1, linha. Então, quando o x está aumentando, o que está acontecendo com o y do y1 linha até o y2 linhas? Tá aumentando também. Então, aqui ela é o quê? Crescente, tá? Então, aqui decrescente e aqui crescente, tá? O rigor é isso aqui, tá? O rigor é isso aqui. Então, você faz assim, ó. Você pega para todo x1 e x2 pertencente ao domínio com x1 menor que x2, então f de x1 menor que f de x2. O que isso aqui é? Isso aqui é crescente, tá? E decrescente é o quê? Para todo x1 e x2 pertencente ao domínio com x1 menor que x2, então f de x1 maior que f de x2. F de x2. Ou seja, ele está dizendo que quando o x está aumentando de 1 para 2, o f de x está diminuindo de f de x1 para f de x2. É o caso aqui, ó. Então, aqui seria o x1 e x2, tá? Então, ó, x1 menor que x2, ó. x1 menor que x2. E o f de x1, que é esse aqui, tá? F de x1 e f de x2. Então, f de x1 é maior do que f de x2, então é decrescente. E aqui, nesse caso, é o contrário. Então, ó, x1 menor que x2 e o f de x1, que é esse aqui, ó, f' de x1 e esse aqui é f' de x2, tá vendo? F' de x1 é menor do que f' de x2. Então, esse aqui é crescente, esse aqui é decrescente, tá? Então, isso daqui é o padrão, a definição, né? A maneira formal, eu ia falar correto, mas informal também é correto,
só que é informal. Essa daqui é a maneira formal de colocar uma questão de crescente e decrescente, certo? Só que na função do primeiro grau, isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente viu que a função do primeiro grau é uma reta. Tá? A gente viu que a função do primeiro grau é uma reta. Vou até colocar aqui ó, os dois eixos assim. Ó, tá? Então, por exemplo, a reta ela pode ser assim ou ela pode ser assim. Ponto. Então, ou ela é decrescente ou ela é crescente. Certo? E o que é que faz a reta ser assim ou a reta ser assim? O coeficiente angular. Lembra que a reta é do tipo y é igual a ax mais b? Então, quando esse a aqui for negativo, ela é decrescente. Ó. O a é menor do que zero. E quando o a for positivo, ou a maior que zero, ela é crescente. Aí você fala, e quando for igual a zero? Bom, quando for igual a zero é uma função constante, né? Aqui está o x, aqui está o y. Eu vou até fazer de cor vermelha para destacar. Então, aqui, né, é a função f de x. Aqui ficou torto pra caramba, né? Eu fico com uma raiva quando eu faço as coisas torto. F de x é igual a k, tá? O y é igual a k, tá? Nesse caso aqui é 0x mais k. Então, o coeficiente o a é igual a zero. O a é igual a zero. Quando o a é igual a zero, ela é uma reta constante, é paralela ao eixo x. Agora ficou bom, né? Certo? Entendeu? Ela é paralela ao eixo x. Entendeu? Assim o a negativo, assim o a positivo. Aí fica muito simples. Você vai saber se uma função ela é crescente ou decrescente só olhando o a. É negativo? É assim. É positivo? É assim. E aquela coisa que eu falei de andar em cima do gráfico, então andando no gráfico da esquerda para a direita, olha só, sobe, ó, desce, entendeu? E aqui, nem sobe nem desce, plano. Beleza? Simples. A respeito do crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau, tá? Ou função polinomial do primeiro grau, que é função do primeiro grau, desse tipo assim, é pelo sinal do a, tá? Agora, toma cuidado numa coisa. Como eu falei, às vezes as pessoas escrevem assim, ó, ax mais by mais c igual a zero, é ou não é? Daí, aí é esse a? Não. Não é. Só que aqui você pode fazer assim, ó. Se o a e o b tiverem o mesmo sinal, então ela é decrescente. Mas se o a e o b tiverem sinais opostos, ela é crescente. Por quê? Porque a gente vai isolar aqui, ó, quer ver? Ó? Isolando aqui o y, né, vai ficar assim, ó, by é igual a menos ax menos c. Aí eu pego b e passo dividindo, vai ficar aqui y é igual a menos a sobre b, x menos c. Então, se o a e o b tiverem sinais iguais, ó, quando os sinais forem iguais, isso daqui vai ser negativo. Menos, mais, né? Menos vezes mais, porque sinais iguais dá mais, dividido por mais dá mais. Só que com o menos fica menos. Ou menos dividido por menos dá mais. E mais com o menos dá menos, entendeu? Então, quando os sinais forem iguais, ela é decrescente. Mas quando os sinais forem diferentes, ou seja, menos dividido por mais, menos vezes menos, mais. Daí ela é crescente. Entendeu? Então, toma cuidado. Eu gosto de fazer assim, ó. Faltou colocar o b aqui também, né? Menos c sobre b. Faltou fazer o seguinte. Faltou o b aqui, tá? Só que é o seguinte, eu não gosto de ficar decorando. Tá? Eu pego isso aqui, ó, e faço rapidamente isso aqui. Tá? Faço rapidamente isso aqui. Só que, venhamos e convenhamos, não é difícil decorar, né? Sinais iguais, ela é decrescente. Sinais diferentes, ela é crescente. Por que sinais iguais é decrescente? Porque uma vai para um lado, outro vai para o outro. Então, um vai ficar mais, o outro vai ficar menos. Daí, quando eu dividir um pelo outro, vai dar menos. Agora, se os sinais forem diferentes, aí quando um for para um lado, eles vão ficar com sinais iguais. Entendeu? É isso. Daí, aí fica o a maior que zero. Entendeu? Então, sinais iguais, decrescente. Sinais diferentes, crescente. Porém, como eu disse, eu prefiro sempre pegar isso aqui e jogar assim. Ó. Rapidamente, você faz aqui, ó. Você joga isso aqui para lá. Aí fica menos ax, menos c e passo o b dividindo em tudo. Pronto. Eu rapidamente faço isso aqui e aí eu consigo enxergar claramente onde ela passa, qual a inclinação
e fica tudo mais tranquilo. Beleza? Então, vamos ver mais alguma coisa. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que a gente faz bastante é o estudo do sinal da função do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau ou só função do primeiro grau. Tá? O que é o estudo do sinal da função? Então, a primeira coisa que eu faço a pergunta para você e que eu gostaria que você me respondesse, responde aí que eu escuto aqui. Eu vou escutar daqui de casa. Quando você falar, eu vou escutar. O que é a função do primeiro grau? O que é a função? É o y ou é o x? O que é a função? É o y ou é o x? Bom, você talvez tenha respondido, a função é o y. Por quê? Porque o y é uma função de x. O x é a variável independente. Eu posso colocar o x à vontade. E o y vai ser o quê? Ele vai ser calculado em cima do x. Entendeu? Então, o y é a variável dependente e o x é a variável independente. Por isso que o y é a função do x. Aí você fala, tá, mas por que você está falando isso? Porque eu vou estudar o sinal do quê? Do x ou do y? Do y. Eu vou estudar o sinal da função. Eu vou estudar o sinal do y. Aí você fala, tá, professor, mas eu já vi outras vezes, e sempre quando faz estudo da função do y, aparece assim, para x maior ou menor. Se o estudo é, o sinal da função, por que a resposta fica o x? Porque, boa pergunta, primeiro de tudo. E segundo, por quê? Porque de acordo com o x é que eu vou saber o sinal do y. Por quê? Porque o y ele é dependente do x, entendeu? Então, o estudo da função, o estudo do sinal da função, ele vai falar o sinal de acordo com os valores de x. Porque o x determina o valor do y, entendeu? Bom, na função do primeiro grau é muito simples. Na função do primeiro grau é muito simples. O x está aqui e o y está aqui. Então, ou o gráfico vai ser uma reta assim, certo? Ou o gráfico vai ser uma reta assim. Assim como? Que passa por aqui ou passa por aqui? Não. Assim ou assim é inclinação. É inclinação, certo? Quando eu falo assim ou assim, eu estou falando da inclinação. Aí a gente acabou de ver que quando a inclinação é assim, ó, para lá, subindo, né? Sobe o x, sobe o y, ó. Sobe o x, sobe o y. Viu? Sobe o x, sobe o y. Então, o x está indo daqui para cá e o y está indo daqui para cá. Então, sobe o x, sobe o y. Assim, quando os dois sobem, é o quê? O a é maior do que zero. E assim, quando um sobe mais o outro desce, ó, o y está descendo. Tá vendo? Vou fazer aqui desse ponto aqui, ó. O y está descendo, o y vai descer, ó. O y desceu. Só que o x fez o quê? Ele subiu, ó. Subiu. Se eu for no sentido contrário, aí o y sobe. Só que o x desce. O x vai para lá e o y vai para lá. Tá vendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Deixa eu pegar um negócio aqui. Vamos ver se isso aqui ajuda mais, ó. Tá? Então, ó. Aqui é os tubos da caneta, né? Então, aqui, ó. Quando eu estou indo para lá, ó, o que acontece? O y está subindo. Ó, o y está subindo. Vamos pegar num ponto aqui, ó. O y está aqui embaixo, tá vendo? Eu acho que eu estou até exagerando, porque eu estou achando... Eu estou explicando tanto, eu estou achando que eu não estou... Eu estou exagerando até um pouco, né? Ó, quando eu vou para lá, o y subiu. Agora, quando eu vou para cá, o x diminuiu. Então, quando é decrescente, o que acontece é que o x sobe e o y desce. Ou o y desce e o x sobe, tá? Isso daqui, o a é menor do que zero. A função é decrescente e aqui a função é crescente, certo? Aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com o sinal da função? Porque olha só,
O y aqui é positivo, 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 positivo. Então, daqui para cá, quando o x está para cá, ó, quando o x está para cá, o y é o quê? Positivo. Certo? E quando o x está para cá, ó, o y está o quê? Negativo. Tá vendo? Quando o x está para cá, o y está o quê? Negativo. Então, de acordo com o crescimento, né, o crescimento ou decrescimento da função, eu sei o sinal do x. Então, à direita desse ponto aqui, onde a função cruza o eixo x, ó, tá? À direita do ponto onde a função cruza o eixo x, o y, a função, ela tem o mesmo sinal do a. Ó. O a não é positivo? É. Então, à direita, o y, o f de x, ele é o quê? Maior do que zero. E à esquerda, o f de x, ele tem o sinal contrário do a. Nesse caso, quando a função é assim, o a é maior que zero. Então, à esquerda desse ponto aqui, o f de x é o quê? É menor que zero. Ele tem um sinal contrário do a. Aqui é a mesma coisa. Ó. À direita desse ponto aqui, a função ela tem o mesmo sinal do a. O a tem que sinal aqui? Menor que zero, negativo. Então, à direita, o f de x, ele também é menor que zero. E à esquerda desse ponto aqui, o f de x, ele tem o sinal contrário do a. O a é o quê? Menor que zero. Então, o f de x é o quê? Maior do que zero. Tá vendo? O mesmo sinal do a, sinal contrário do a. O mesmo sinal do a, sinal contrário do a. Tá? Aí a pergunta que fica é, mas que ponto é esse aqui? Esse ponto é o zero de uma função polinomial do primeiro grau. Tá? É o valor em que a função é igual a zero. Ó, zero de uma função. Ou seja, quando a função, o f de x ou o y, é igual a zero. É esse ponto aqui, ó, porque nesse ponto aqui, ó, o y é zero. Ele não é nem positivo e nem negativo. O y é zero. Nesse ponto, o y é zero. Ele não é nem positivo, ó, positivo, 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 tá? E ele é nem negativo, negativo, negativo. Ele é o quê? Zero. Tá vendo? Então, esse ponto aqui é o que a gente chama de zero da função polinomial. Ou, então, como é mais comum a gente ouvir, a raiz. Não a Nutella, a raiz. O valor, a raiz da função polinomial. Tá? E como é que eu faço para descobrir a raiz da função polinomial? Eu pego a função que é ax mais b igual a zero. E daí eu isolo x. Então eu pego o b, jogo para cá, fica menos b. E daí vai ficar menos b igual a x. Aí eu pego o a, jogo para cá e fica menos b sobre a é igual a x. Ou seja, eu vou obter o zero da função quando o x for menos b sobre a. Quando o x é menos b sobre a, eu tenho o zero da função polinomial. Eu tenho a raiz da função polinomial. Certo? E nesse momento eu digo para você, decora. Decora menos b sobre a. E como é que eu sugiro para você fazer para decorar? Você vai fazer o seguinte, você vai falar 10 vezes hoje menos b sobre a. Entendeu? Por exemplo, você vai lá no mercadinho, aí você vai comprar alguma coisa, você passa no caixa, você fala assim, menos b sobre a. A pessoa vai falar o quê? Aí você vai falar assim, bom dia. Ou boa tarde. Entendeu? A pessoa vai falar assim, você vai pagar como? Aí você fala menos b sobre a. Ela fala o quê? Aí você vai falar assim, com cartão ou com dinheiro. Entendeu? Você fala menos b sobre a. A sua mãe pergunta assim, vamos almoçar? Aí você fala menos b sobre a. Ela fala o quê? Aí você fala assim, vamos, já tô indo. Entendeu? Você fala menos b sobre a. Porque daqui a pouco as pessoas vão falar assim, o que é que você falou? Aí você fala assim, eu falei menos b sobre a. O que é menos b sobre a? Você fala assim, é a raiz da função polinomial. Se eu quero saber a raiz da função polinomial, que é do tipo ax mais b, eu faço menos b sobre a. Aí você explica e você vai aprender, você vai falar 10 vezes menos b sobre a, menos b sobre a, menos b sobre a, menos b sobre a. Pronto, falou 10 vezes menos b sobre a, menos b sobre a, menos b sobre a. O que você vai gravar? Menos b sobre a. Viu? Já falei 10 vezes menos b sobre a. Entendeu? É assim, fala menos b sobre a, você decora, menos b sobre a. Menos b sobre a. Entendeu? Menos b sobre a. Pronto, menos b sobre a. É o zero da função polinomial. Qual que é o zero da função polinomial? Menos b sobre a.
Qual que é o zero da função polinomial? Não. Qual que é o zero da função polinomial do primeiro grau? Ou seja, qual que é o zero da função do primeiro grau? Menos b sobre a. Menos b sobre a. Menos b sobre a. Pronto. Entendeu? Ó. Aqui está o gráfico. Tá torto. Torto. Vai, pronto. Melhorou. Então aqui está o gráfico. Certo? Aqui é a função f de x é igual a x mais b. Então esse ponto aqui vai ser o quê? Menos b sobre a. Entendeu? Decorou? Beleza. Agora o detalhe é o seguinte. E quando o b é zero? Né? Por exemplo, aquelas funções, a função afim, né? O que a função afim ela faz? Ela passa exatamente aqui na origem, assim, ó. Aqui é o eixo x, o eixo y. Ela passa exatamente na origem. Então, a função afim, ela tem a equação do tipo ax, né? O ax. Nesse caso aqui, o a é menor que zero, porque está indo para lá. Qual que é o zero da função? É zero. Mas não é menos b sobre a? É. Só que quanto é o b? O b é zero. Então, vai ficar menos zero sobre a. Zero dividido por qualquer coisa, zero. Tá? Tem gente que grava só o seguinte, olha. A divisão com zero não pode. Não é divisão com zero, não pode. Eu não posso dividir por zero. Eu não posso dividir por zero. Certo? Eu não posso dividir por zero. Mas zero dividido por qualquer número pode. Certo? Eu tenho R$0 no bolso. Eu vou dividir com todos vocês que estão assistindo. Quanto que cada um vai ganhar? Zero. Ponto. Não tem dúvida. Tá? Então eu não posso dividir por zero. Mas eu ter zero dividido por qualquer coisa dá zero sempre. Tá? E a função constante? A função constante, tá? Aqui assim, ela tem zero? Não. Esse aqui é o k. Ela tem zero? Ela tem raiz? Não. Ela não cruza o eixo x. Tá? Aí você fala, mas e se ela for em cima do eixo x? Se a função constante for assim, em cima do eixo x, ela tem zero? Não, ela não tem zero. A função toda é zero. Essa vermelha aqui, assim, ó, y é igual a zero. Tá? A função toda é zero. Toda é zero. Não tem um valor de x que faz ela ser zero. Toda ela é zero. Entendeu? Porque o zero da função é o valor dx, é o valor dx que faz a função ser zero. Qual é o valor dx que faz essa função em vermelho aqui ser zero? Todo. Então ela tem infinitos zeros? Não, a função é zero. Ela é constante na altura do zero. Entendeu? Então ela é o próprio eixo x, tá? Isso aqui é um pouquinho diferente, a gente não fala. Ah, e se eu for fazer o menos b sobre a aqui, vai dar o quê? Vai dar, a raiz dessa daqui vai dar o quê? 0 sobre 0. Sabe o que é 0 sobre 0? 0 sobre 0 é chamado de indeterminação. Ou seja, eu não consigo achar um valor só. São infinitos valores. 0 sobre 0 dá qualquer número. Isso aqui chama-se indeterminação. Tá? Ou seja, eu não consigo dizer um valor. É indeterminado. Ou seja, qualquer valor dá 0 sobre 0. 0 sobre 0 dá qualquer valor. Dá 5, dá 6, dá 7. Ou seja, qualquer valor aqui faz o y ser zero. Ou melhor, qualquer valor independente, né? Qualquer valor aqui, o y é zero sempre, porque a função é aqui. Entendeu? Então, nesse caso aqui, nessa aqui, qual que é a raiz da função? A raiz dessa função é o quê? É indeterminado. Ponto. Entendeu? Beleza. Vamos fazer exemplos. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, na verdade, é só para reexplicar tudo que eu falei. Tá? Só que agora, resumidamente, bem rápido. Olha só. Dada a lei de formação da função y é igual a menos 2x menos 4. Então, a lei é essa regra aqui, é a equação que relaciona x e y. Determinar os valores de x para os quais y é igual a zero. Ou seja, o que ele quer aqui? Ele quer a raiz. Qual que é a raiz? É menos b sobre a. Então, o x aqui é o quê? Menos b. Então, menos 4 sobre o a menos 2. Então, menos vezes menos, mais 4 sobre menos 2. Tá? Mais dividido por menos, menos. 4 dividido por 2, 2. Está aqui. Tá? A raiz da função é menos 2. Você fala, mas é esse aqui? Não, não é esse aí. Mas é igual. Por acaso é igual.
Então, por acaso é igual. Porque se eu pegar menos 4, na verdade, menos 4 e dividir por menos 2, dá menos 2, mas é por acaso. Tá? Então, a raiz é isso aqui, ó. Tá? É o valor de x que faz o y ser zero. Então, agora para fazer as outras análises, que é quando o x é maior que zero e o y... Ou melhor, desculpa. Quando o y é maior que zero e o x é menor que zero, eu vou fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico. Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, certo? Bom, aonde que esse gráfico vai cruzar o eixo y? No menos 4. Então, vamos dizer que o menos 4 é aqui, ó, menos 4. Certo? E a inclinação? A inclinação é menos 2, é para lá, ó. É menos. Tá? É menos, não é mais, é menos. A inclinação é menos. E não é menos 1, 45 graus, é um pouco maior, é assim, ó. Certo? E ela vai cruzar onde o eixo aqui, o eixo x? Ela vai cruzar no menos 2, ó. No menos 2. É isso aqui, ó. É a raiz. Então, se aqui é o 4, aqui é o menos 2, ó. Aqui é o menos 2. Então, pronto, tá aqui, ó. Aqui é o menos 2, pronto. Então, o gráfico é isso aqui, ó. Tá? Esse aqui é o gráfico, aqui é a raiz do menos 2. Beleza? Então, aonde que o x é menor do que zero? O x é, ou melhor, o x não. Dá vontade de cortar o vídeo nessa parte, mas não vou cortar. Aonde que o y é maior do que zero? O y é maior que zero aqui, ó. Aqui é maior que zero, aqui é maior que zero, aqui é maior que zero. Então tá, o x faz o y ser maior que zero aonde? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ou seja, à esquerda do menos 2. Ou seja, o y vai ser maior do que zero quando... Olha só. Quando o x for menor do que a raiz. Quando o x for menor do que a raiz. A raiz está aqui, ó, menos 2. Então, o y vai ser maior do que zero quando o x for o quê? Menor que a raiz. Tá? Ou seja, lembrando aqui, tá? À direita da raiz, o y vai ter o mesmo sinal do a. O a é o que? Negativo. Então, à direita, o y é menor do que zero. À esquerda da raiz, o y tem o sinal contrário da raiz. A raiz é menos 2. Então, à esquerda da raiz, o y é maior do que zero. Tá vendo? Então, aqui, ó. O x é maior que zero aonde? Quando o y é maior que zero aonde? Quando o x é menor do que menos 2. Ou seja, está à esquerda do menos 2. E o y é menor do que zero quando o x, né, ó, o y menor do que zero. Quando o x estiver à direita da raiz. E a direita da raiz é o quê? O x é maior do que menos 2. Então, quando o x é maior do que menos 2. Aqui é o que o problema está pedindo. Então, onde que é igual a zero? Na raiz, menos b sobre a. Bem, quando é que é maior do que zero? Quando é que é maior do que zero? Bom, o sinal do a é negativo, certo? O sinal do a, eu apontei para cá, né? O a. Aqui é raiva, aqui é a raiz, né? O a, por acaso, o a é menos 2 também. Né? É porque eu estava olhando lá, via menos 2 e apontava menos 2 aqui, confundindo um pelo outro. Né? Mas a raiz, o a está aqui, ó. O a está aqui, não é isso aqui não é o a. O a, então, vai ser o sinal igual ao do a. O a é igual a menos 2, então para cá é menor que zero. O a aqui vai ser contrário ao do a. Tá? Então, maior que zero. Eu gosto de fazer no gráfico, porque daí eu olho bem aqui, ó. Maior que zero, então eu ponho assim, ó, mais, menos. Então, quando o gráfico ele está para baixo, é menos. Quando ele está para cima, é mais. Aí eu já vejo, bom, então, onde é que ele é maior que zero? Maior que zero é mais. Então, x menor do que menos 2. E onde é que é o y ou a função é menor do que zero? A função é menor que zero quando o gráfico está para baixo. Então, o x é o quê? X é maior do que menos 2. Que é a raiz. Tá? Essa aqui é a raiz, ó. Raiz. E aqui é o quê? Raiz. Esse problema aqui pegou porque a raiz tem o mesmo valor do a, né? Aí confunde um pouquinho, mas não é nada não, tá? Beleza? Tá, vamos ver um exemplo prático, um exemplo de interpretação. Vamos ver como é que trata o exemplo. Vamos lá. Então vamos ver esse aqui, ó.
Diz assim, ó, numa pequena indústria, o faturamento líquido relativo a um certo produto é calculado pela fórmula f de x é igual a 4x menos 100, na qual f de x representa o faturamento líquido de x unidades vendidas. Faça o estudo do sinal dessa função e determine a quantidade mínima de unidades que devem ser vendidas para que haja lucro. Então, olha só. O faturamento líquido é o quê? É lucro. O faturamento líquido é o quê? É lucro? É, né? É. O faturamento líquido, aqui no caso, é lucro, tá? Quando a gente fala assim, ó, faturamento bruto, é só o que entra sem descontar os gastos, tá? E faturamento líquido é o chamado lucro, tá? É aquilo que você já tirou os gastos, tá? Imagine que é o seguinte, ó, o que eu entendo como líquido e bruto, né? As pessoas às vezes têm dúvida assim. O que é o salário bruto e o salário líquido, né? Então, o bruto é aquilo que não tem os descontos. O líquido é aquilo que tem o desconto. Seria mais ou menos assim, ó. Você pega uma fruta e bate no liquidificador. Certo? Aí ela fica toda batida, misturada lá com bagaço, o líquido, a fruta, o suco da fruta e o bagaço, certo? Isso é o bruto. Aí você pega esse suco e passa numa peneira. Aí sai o quê? Sai só o líquido, entendeu? Então é mais ou menos isso. O bruto é o tudo misturado com bagaço. E o líquido é o quê? Você tirou o bagaço. Então é mais ou menos isso. O bagaço do salário é FGTS. Apesar que já FGTS seria nosso, né? Mas então por que não dá para a gente guardar, né? Ah, não, o governo tem que guardar para você. Por que eu não posso guardar? Não, porque você não vai gastar, você não vai guardar, você vai gastar, é problema meu, né? É problema meu. Ah, eu preciso de um papai. Eu preciso de um papai agora. O governo é meu papai, minha mamãe, porque eu sou nenenzinho, é isso? Ah, toma banho, né? O dinheiro é meu, então o FGTS é meu. Mas não, o governo fala, não, eu vou guardar aqui para você. Vai guardar uma pinóia, você quer usar. Você quer usar o meu dinheiro. Essa é a verdade. Você quer fazer politicagem com o meu dinheiro. É assim que o governo faz. Toma cuidado, tá? Tem que aprender a entender o que os políticos querem fazer com a gente. Então, o dinheiro é nosso. A gente trabalha. Quanto é o meu salário bruto? Ah, você vai ganhar 3 mil reais por mês. Oba, 3 mil reais por mês. Mas vamos tirar o bagaço aí. Qual que é o bagaço? Aí tira FGTS, tira imposto de renda, tira INSS, tira desconto não sei o quê. Tira um monte de coisa. Certo? Um monte de coisa não. Nem é tanto assim. Não é tanto não. Não deve ser nada, né? Mas tudo bem. Daí tira lá, beleza. Sobrou o quê? Sobrou 2 mil. Então quer dizer que R$ 1.000. Quanto é que você ganha? Ganha 3 mil. O cara gosta de falar o salário bruto, né? Eu ganhei 3 mil. 3 mil bolhufas. Você ganha menos que 3 mil. Você ganha o líquido. Entendeu? Então, faturamento líquido é o quê? É o lucro. Então ele está dizendo que o F de X é o quê? É o lucro. Certo? Então se ele vender zero, vamos ver. Se ele vender zero, vendeu nada, vai dar o quê? 4 vezes nada menos 1.000. 4 vezes nada, nada. Nada menos 1.000, menos 1.000. Então, se ele não vender nada, ele está tendo um lucro negativo, ou seja, ele está tendo um prejuízo de R$ 1.000. Mas como é que uma indústria não vendeu nada e tem prejuízo? Claro, porque tem custo, né? Tem que pagar lá o quê? Tem que pagar o quê? Tem que pagar a água, a luz, tem que pagar os funcionários, tem que pagar o quê? O aluguel, tem que pagar o IPTU, tem que pagar IPVA dos carros, tem que pagar um monte de coisa, tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa, né? A gente sempre tem que pagar um monte de coisa, né? A gente é o pagador aqui, né? Parece que eu estou usando o problema para despejar minha raiva, né? Mas tudo bem. É porque a gente tem que pensar nisso aí, né? A gente não pensa, a gente só estuda sem pensar na realidade. Tem que trazer o estudo à realidade. E é isso aqui, ó. Então, se você não vender nada, você vai ter um prejuízo de R$ 1.000. Ó, um menos significa prejuízo de 1.000. Ou então o lucro negativo, que é prejuízo. Tá? Ele quer saber o seguinte:
Faça o estudo do sinal dessa função e determine a quantidade mínima de unidades que devem ser vendidas para que haja lucro. Então vamos fazer o gráfico disso aí. Olha o gráfico disso aí. O gráfico é assim, ó. A função f de x é igual a 4x menos 1000. Pô, a gente sabe fazer gráfico. Põe o eixo x, o eixo y e o eixo x, né? O eixo x e o eixo y. Aonde é que essa função cruza o eixo y? Cruza no menos 1000. É o independente. Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, menos 1000. Aqui é o menos 1000. E a função, ela é crescente ou ela é decrescente? Ela é assim ou ela é assim? Ela é crescente, porque isso aqui é positivo. Então ela vai assim, ó. Então, digamos que essa inclinação seja 4. Certo? Ah, beleza. Então, olha só. Quando é que o lucro vai ser negativo? Até esse X aqui, ó, até esse valor aqui, até a venda dessa quantidade de produto, tudo é negativo. Ó. Quando vendeu o zero é negativo. Na verdade, não tem para cá, né? Eu fiz o gráfico inteiro, mas na verdade não tem sentido. Né? O que é que significa vender menos 10 produtos? Sabe o que é vender menos 10 produtos? Eu vou dizer o que é vender menos 10 produtos. É o governo ir lá na tua fábrica e falar, ó, tô confiscando isso aqui, ó. Isso é vender menos 10 produtos. Porque aí o governo, ele te dá um prejuízo pior do que você não vender nada. Entendeu? É o que o governo tem feito aí ultimamente aí, né? Nesse período do coronavírus, né? Da pira chinesa, né? Esse problema aí, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse período? O cara vai lá e fala assim, olha, eu vou levar essas máscaras aqui e vou confiscar porque está precisando das máscaras. Aí tem gente que fala assim, não, isso é bom. Bom escambau. Bom escambau. O governo que pague isso aí. Não, mas paga. Por que não vai pagar? O cara está fazendo agrado com o chapéu dos outros. Ele está roubando do que é teu e dando para os outros. Está falando, não, eu que fiz o escambau. Quem fez foi um empresário lá que produziu e o governo veio e roubou. Isso daí é comunismo. Isso daí é nazismo. O comunismo matou um monte de gente lá na Rússia. É isso aí. Então, o negativo é quando o governo rouba de você. Aqui, ó. Roubo do governo. Tá? O roubo do governo é até aqui, ó. Até o zero, negativo, tá? Agora, daqui até aqui é o quê? É que você produziu e vendeu, mas não produziu, não vendeu o suficiente. Tá? Então, isso aqui é lucro negativo. Então, quando é que o lucro é negativo? Quando é que f de x é menor do que zero? Quando o x for menor do que essa quantidade. E quando é que o lucro é positivo? Quando é que o f de x vai ser maior do que zero? Quando o x for maior que essa quantidade. Aí você pergunta, mas qual que é essa quantidade? Essa quantidade é a raiz. É a raiz. E o que é raiz? O que é a raiz? A raiz é o x em que o y é zero. E é igual ao quê? Menos b sobre a. Então, o x aqui, a raiz vai ser o quê? Menos b. Menos 1000 sobre o a, que é 4. Então, o x vai ser igual a quê? 1000 dividido por 4. Então, a raiz aqui vai ser o quê? 1000 dividido por 4, 250 unidades. A partir de 250 unidades, ele tem lucro. Se ele fabricar e vender só 250 unidades, ele não tem lucro ainda. Ele não tem lucro. O lucro dele é zero. Ele não tem prejuízo nem lucro. Olha só a pergunta dele. Ó. Faça o estudo do sinal dessa função e determine a quantidade mínima de unidades que devem ser vendidas para que haja lucro. Aí o cara vai lá e marca lá na letra A, está escrito 250 unidades. Errou. A quantidade mínima é o quê? É uma a mais do que essa. Ou seja, 251 unidades. Essa é a quantidade mínima. Entendeu? Cuidado, hein? 250 você não tem lucro ainda. Tá? Se for múltipla escolha, uma delas está 250. Aí você fala, que é a raiz. Daí você calcula a raiz, marca lá o 250, vai para a próxima. Tem certeza que acertou, mas errou. Por quê? Porque 250 ele não tem lucro. Para que haja lucro. Bom, para que haja lucro, então tem que ser maior que 250. Mas não tem maior que 250. Mas ele está falando de unidades, não tem meia unidade. Não tem um quarto de unidade.
Não tem 250,3 unidades. O que tem é 251 unidades. Então, a partir de 251, ele tem lucro. Quando ele fizer 251, ele tem lucro. Entendeu? O lucro vai ser o quê? De R$4, né? É só fazer aqui, ó. F de 251 vai ser o quê? 4 vezes 251 menos 1.000. 4 vezes 251 dá o quê? Dá 1.004. Menos 1.000 dá o quê? Dá 4. Então o lucro vai ser de 4. Mas é lucro. 4 é melhor do que 0. Certo? Então todo mês essa indústria tem que fazer o quê? Tem que produzir e vender 251 unidades para ter lucro. Beleza? Bom, por hoje é só. Chega, já falei muito aqui. Já despejei toda a minha raiva aqui de governo, porque o governo tá sacaneando a gente, né? Tá sacaneando a gente, né? Ele tá querendo... O governão, né? O governão, né? É bom você guardar o nome de quem é que tá fazendo isso com você, tá? Guarde o nome. Guarde o nome. São os governadores. E alguns, né? A maioria, né? Não todos, mas a maioria. A maioria tá proibindo o pessoal de trabalhar. Beleza? Guarde isso no teu coração. Nas próximas eleições você saiba disso aí. Não se abstenha de saber dessas coisas. Tá? Porque um povo tem aquilo que ele faz. Os políticos, eles não vêm de outro lugar a não ser do povo. Do povo. Os políticos, eles vêm do povo. Se a gente está tendo esse problema hoje, é por quê? É porque o povo é merecedor disso aí. Certo? E por que a gente é merecedor? Porque a gente não se interessa. E eu tô falando, não estou falando de vocês, não. Eu estou falando de mim mesmo. Hoje eu me interesso. Hoje eu sei. Hoje eu sei quem é o Patife. Hoje eu consigo entender. Mas eu demorei muito para entender isso. Entendeu? Eu demorei muito. Primeiro porque eu era burro. Eu sofria lavagem cerebral. Tá? Eu era burro, eu sofria lavagem cerebral. E segundo porque eu não queria me envolver. Não, eu falei, não quero me envolver. Não, tá certo. Eu vi uma pessoa dizer que aquilo era bonito, eu falava, não, é bonito. Hoje eu sei quem é o bandido. Hoje eu percebo quem é o safado. Você consegue perceber? Então perceba. Não se engane, viu? Não se engane. Não seja trouxa. Então vamos lá. Por hoje é só. Vamos que vamos. Chama mais gente para vir por Mima. Eu não gosto de política. Vai tomar banho. Tá? Vem estudar. Só hoje que eu despejei aqui meu veneno aqui, que eu tô chateado hoje. Tô chateado. Deveria estar trabalhando. Queria estar trabalhando numa escola, queria estar um monte de aluno lá falando e tal, vendo no olhar de cada um. Aqui eu vejo, aqui vocês vão lá nos comentários e põem lá. Pô, tô entendendo, tô aprendendo e tal. Mas é menos. Quando 10 pessoas assistem e uma só escreve lá que gostou, poxa, é pouco. É pouco. Você já foi ali no gostar ali, clicou no gostei? Você já convidou outras pessoas para vir aqui estudar? Tá vendo? Não fez, não faz isso. Tem gente que não está nem ouvindo isso que eu falei, né? Poucos vêm até aqui. Beleza? Então é isso aí. Curta o vídeo, compartilhe, chama mais gente pro canal. Divulguem o curso Mima aí, chama mais gente para vir estudar aqui. Porque é só com estudo que o povo evolui. É com estudo que o povo evolui. E o estudo, principalmente, que aumenta a sua inteligência. O que é que aumenta a sua inteligência? É você pensar, raciocinar. E isso você tem muito com matemática, física, química, biologia também. Mas o que te faz isso muito mais é matemática e física. A história não. O professor conta uma coisa para você, você acha o professor legal, você acredita no que o professor está te contando. Certo? Você tem que raciocinar. Beleza? Então aqui as aulas do primeiro ano, vamos que vamos e até a próxima.